E aí, pessoas, boa noite. Vamos fazer a continuação da leitura do livro do Freud. Essa criancinha aqui pequenininha, tamanho do bebê. Eu ainda tô fazendo vídeo, a minha intenção é fazer depois ao vivo, mas por enquanto tô fazendo vídeo, até porque a parte do prefácio é uma parte mais chatinha, então eu tô fazendo vídeo. Aí depois, na hora que começar os capítulos, aí a gente vai pro ao vivo. Então, gente, ó, caneta amarela, porque certamente você vai encontrar um monte de coisa para riscar, então já fica preparado. Então, vamos lá, a gente parou aqui na página 15 do livro do Peter Gay, tá bom? Atenção! As calorosas disputas sobre o caráter de Freud revelaram-se ainda mais virulentas do que as discussões sobre sua teoria. O próprio Freud contribuiu para a atmosfera em que florescem os boatos ao formular aforismos memoráveis, mas enganosos, e ao deixar intocadas avaliações incorretas de sua obra. É um paradoxo a criação de Freud, a psicanálise, afinal está comprometida com a mais impiedosa investigação. Ela se apresenta como nêmesis do ocultamento, da hipocrisia, dos subterfúgios polidos da sociedade burguesa. Com efeito, Freud sentia considerável orgulho em ser destruidor das ilusões, o servo fiel da veracidade científica. A verdade, escreveu Firenze em 1910, é para mim o objetivo absoluto da ciência. 2 décadas depois, repetiu Albert Einstein, não mais considero um dos meus méritos o fato de sempre dizer a verdade, tanto quanto possível. Tornou-se meu ofício. Sabemos muito sobre Freud. Ele manteve uma vasta correspondência que examinei quase toda, tanto em seu aspecto formal como em seu aspecto íntimo. Ele revela muitas verdades importantes sobre ele. Ele produziu um grande volume de obras, é inegável, né? Freud tem um leque aí de livros, de uma obra completa para tudo que você precisar da psicanálise, né? Começou a querer estudar a psicanálise, vai no mestre, vai no Freud, beba a água da fonte. Então, ele produziu um grande volume de obras, entre as quais algumas são abertamente, outras veladamente autobiográficas. Isso deve estar querendo dizer alguma coisa que saberemos lá na frente. Suas cartas e publicações contêm passagens que certamente aparecerão em toda a biografia de Freud, inclusive nesta. Preferi a precisão aos aspectos surpreendentes. Mesmo assim, considerando o quanto ele foi estudado e quantas pistas notáveis deixou, consideráveis áreas no mapa de sua vida continuam em branco e existem maiores explicações. O pai de Freud se casou 2 ou 3 vezes. Freud teve um caso amoroso com sua cunhada Mina Bernays? Ou é uma pura fantasia de um contemporâneo hostil ou de um engenhoso biógrafo detetive? Por que Freud julgou aconselhável psicanalizar sua filha Ana, quando dos seus artigos sobre a técnica desaprovavam rigorosamente uma ligação estreita entre o analista e o analisando? Freud plagiou e a seguir justificou seus empréstimos ilícitos, alegando uma memória fraca, ou devem-se a tais acusações a uma compreensão bem intencionada, porém errônea, de seus procedimentos, ou talvez as calúnias malévolas contra um pesquisador consciencioso? Freud era viciado em cocaína e elaborou suas teorias psicanalíticas sobre sua influência? Ou seu emprego de cocaína foi moderado e ao final inócuo? Ainda outras questões. Freud era positivista científico que declarava ser, ou, pelo contrário,
Suas maiores dívidas eram relativas às nebulosas especulações dos românticos ou ao misticismo judaico. Estava tão isolado na instituição médica de sua época quanto gostava de se queixar. Sua aversão à Viena, tantas vezes declarada, era realmente uma pose fingida e de fato suas características mais vienenses, ou seria autêntica, ou seja, ou ele falava a verdade. É verdade que sua promoção acadêmica foi retardada por ser judeu? Ou será uma lenda criada por aquele tipo de colecionador de injustiças excessivamente sensível que declarava ver o antissemitismo por toda parte? O abandono da chamada teoria da sedução em 1987 foi um exemplo de admirável coragem científica, um ato de piedade filial ou uma retirada covarde frente a uma generalização que o tornou impopular junto aos seus colegas? Até onde ele ia e o que ele chamou de sentimentos homossexuais por William Fliess, seu amigo íntimo dos anos 1890? Era ele o chefe autonomeado de um sólido e submisso clã de discípulos, um Luís XIV da psicologia, proclamando lá a psicoanálise, ou um guia genial, ainda que por vezes severo, para as leis ocultas da mente, que reconhecia de bom grado as contribuições de colegas e predecessores? Era vaidoso a ponto de se fazer fotografar num retrato de grupo, de pé em cima de uma caixa, para não parecer diminuído pelos mais altos? Ou será também, talvez, a fantasia de um biógrafo em busca de material para o descrédito de Freud? Tais controvérsias biográficas, embora em si absorventes, têm um interesse mais que biográfico. Elas avançam até a questão de maior levantada pela sua obra. A psicanálise é uma ciência, uma arte ou uma impostora? Ou melhor, uma impostura. Avançam até aí a diferença de outras grandes personalidades da história da cultura ocidental. Freud parece estar sob a obrigação de ser perfeito. Ninguém que conheça a psicopatologia de Lutero ou Gandhi, de Newton ou Darwin, Beethoven, Keats ou Kafka, se arrisca a seguir que suas neuroses prejudicam suas criações ou comprometem a sua envergadura. Num agudo contraste, os defeitos de Freud, reais ou imaginários, têm sido anunciados como prova conclusiva da falência de sua criação. Passou a ser uma tática concorrente de golpear a psicanálise através de seu fundador, como se este no denegrimento de seu caráter envolvesse a ruína de sua obra. É claro que uma disciplina tão francamente autobiográfica como a psicologia profunda de Freud, tão subjetiva em seus dados, apresenta necessariamente traços na mente de um fundador. Mas certamente a validade das proposições psicanalíticas não depende do que possamos desenvolver e desvendar sobre o seu formulador. É fácil imaginar um Freud perfeito, cavalheiro, divulgando uma psicologia fundamentalmente falha, ou um Freud crivado de defeitos e mesmo vícios, como o psicólogo mais significativo da história. Evidentemente não há porque Freud devesse estar imune ao exame psicanalítico, ou por seus textos e lembranças, acurados e distorcidos, não devem ser usados como informação biográficas. Parece simplesmente justo. Freud, afinal, visava uma psicologia geral que explicasse não só alguns contemporâneos neuróticos, mas todos os seres humanos de todos os lugares, inclusive ele próprio. Na verdade, Freud indicou pessoalmente o caminho. Não deveria ser uma questão
indiferente ou irrelevante, escreveu num artigo sobre Goethe. Quais detalhes da vida de uma criança têm escapado à amnésia geral? Da mesma forma, o comportamento adulto também convida a esse tipo de profunda atenção. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir? Escreveu ele numa passagem famosa. Convence-se de que os mortais não conseguem guardar segredo. Se os lábios são mudos, eles tagarelam pelas pontas dos dedos. A traição força seu caminho por todos os poros. Freud apresentou essa reflexão no caso clínico de Dora, mas aplica-se tanto a ele como a seus analisandos. No decorrer de uma longa e ímpar carreira como arqueólogo da mente, Freud desenvolveu um conjunto de teorias, investigações empíricas e técnicas terapêuticas que, nas mãos de um biógrafo escrupuloso, podem desvendar seus desejos, angústias, conflitos e um repertório considerável de motivos que se mantiveram inconscientes, mas ajudaram a modelar sua vida. Por isso, não hesitei em empregar suas descobertas e, na medida do possível, seus métodos para explorar a história de sua própria vida, mas não permiti que eles monopolizassem a minha atenção. Como historiador, situei Freud em sua obra nos vários contextos relevantes. A profissão psiquiátrica que ele subverteu e revolucionou, a cultura austríaca que foi obrigado a viver como judeu, descrente e médico pouco convencional, a sociedade europeia que durante a vida de Freud passou pelos terríveis traumas da guerra e da ditadura totalitária, e a cultura ocidental como um todo, uma cultura cuja percepção de si mesmo ele transformou irreconhecivelmente para sempre. Aqui é um pouquinho do que vamos ver sobre a vida do Freud, né? Que ele só tá esquentando. Gente, por hoje é só. Hoje eu ia só ler um pouquinho, porque, como vocês podem ver pela minha cara, eu estou acabada. Então, eu me propus a ler um pouquinho hoje, então foi só um pouquinho mesmo, tá bom? A gente volta em breve. Beijos, tchau!